Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz porque você está aqui hoje, porque o tema que vamos explorar vai transformar a sua relação com os dados e muito provavelmente vai transformar a sua carreira também. Se você é um profissional que trabalha com planilhas no seu dia a dia e já sentiu aquela sensação de sobrecarga ou frustração na hora de analisar os números, fica tranquilo. Hoje eu vou te mostrar que é possível simplificar esse processo e, mais do que isso, como você pode usar os dados a seu favor para se destacar no mercado e ser um profissional mais desejado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Pri Paulinelli, especialista em dados há mais de 20 anos, e minha missão é ajudar você, profissionais assim como você, a lidar, a saber trabalhar, a entender como utilizar dados de forma prática e se tornarem desejados pelo mercado usando dados e inteligência artificial. Hoje, vamos abordar um tema fundamental para profissionais que desejam usar dados de maneira estratégica: como trabalhar dados de forma eficiente. Essa habilidade envolve muito mais do que apenas saber manipular planilhas ou gerar gráficos. Vou te mostrar como utilizar as ferramentas certas para transformar dados em respostas concretas para problemas de negócio. Primeiro, é essencial determinar e usar os métodos de pesquisa adequados para cada situação. No contexto empresarial que utiliza dados e inteligência artificial, determinar e usar os métodos de pesquisa adequados significa selecionar a abordagem certa para resolver questões específicas de negócio com base nos dados disponíveis. Em vez de aplicar soluções genéricas, o analista precisa entender o problema de forma profunda e escolher a técnica que mais se alinha à sua solução. Por exemplo, se uma empresa deseja entender o comportamento de seus clientes, o método de pesquisa pode ser a análise de séries temporais, para prever tendências de consumo. Se a questão é sobre comparar a eficácia de duas campanhas de marketing, a gente pode usar um teste AB. Já para identificar padrões ocultos em grandes volumes de dados, o uso de algoritmos de machine learning pode ser a escolha ideal. A capacidade de identificar as abordagens corretas é o que diferencia quem apenas coleta dados de quem realmente consegue encontrar respostas valiosas, respostas de valor. Em seguida, você vai entender como manipular e analisar dados de diferentes níveis de complexidade, aplicando conceitos estatísticos que vão desde o mais simples até os mais avançados, mesmo sendo de qualquer área de atuação. Você não precisa se tornar um estatístico. Além disso, vou te ensinar como selecionar e sintetizar dados, combinando-os com outras fontes de conhecimento e informação, para garantir uma análise mais completa e precisa. Essa abordagem não só aumenta a precisão das suas análises, mas também fortalece a sua capacidade de tomar decisões informadas, trazendo mais valor para o seu trabalho. Se você está pronto para deixar de lado o uso básico de dados e começar a trabalhar de forma mais estratégica, este episódio é para você. Vamos transformar dados em insights práticos e fazer com que as suas decisões sejam mais embasadas e eficazes, se destacando em um mercado em crescimento. O objetivo principal é transformar dados brutos em insights de valor que apoiem a tomada de decisão e ajude a melhorar os processos, produtos ou estratégias. Trabalhar com dados não é simplesmente coletar o máximo de informação sem um propósito claro ou organizar dados sem uma análise cuidadosa. Também não se trata apenas de fazer gráficos ou tabelas sem entender o contexto ou como as informações podem ser aplicadas a problemas reais. Não é manipular dados sem considerar questões éticas ou sem verificar a qualidade e a relevância das fontes. Em outras palavras, trabalhar com dados não é apenas uma tarefa técnica ou automatizada.
Exige reflexão, crítica e aplicação estratégica. O tema trabalhar dados representa uma oportunidade porque no mercado atual, a tomada de decisão baseada em dados é uma competência cada vez mais valorizada, mas é um conjunto de competências. Empresas de todos os setores estão se tornando mais dependentes de informação para criar as estratégias competitivas, para identificar oportunidade de crescimento e para resolver problemas, dos simples aos complexos. Para um analista de negócios que enfrenta desafios diários com planilhas, muitos sistemas e grandes volumes de informação, aprender a trabalhar dados significa ter a chance de se destacar no mercado, tomar decisões mais embasadas e aumentar sua eficiência e produtividade. Vamos ver exemplos? Um gerente de vendas de uma empresa de produtos de beleza pode selecionar métodos estatísticos apropriados, como análise de regressão, para analisar a relação entre o preço dos produtos e as vendas. Ele coleta dados históricos de vendas, incluindo preços, volumes vendidos e períodos de promoção. Em seguida, aplica a análise de regressão para entender como variações nos preços afetam as vendas de diferentes produtos. E ao interpretar os resultados, ele descobre uma redução de 10% no preço de um determinado produto está associada a um aumento de 20% nas vendas, enquanto outro produto tem uma margem de ganho menor. Com esses insights, ele pode tomar decisões informadas sobre estratégias de precificação, como ajustar os preços de certos produtos para maximizar as receitas durante períodos específicos e fazer promoções sazonais ou lançamentos de novos produtos. Um analista de marketing da mesma empresa utiliza os conceitos estatísticos também como mediana para analisar os dados de satisfação do cliente e identificar áreas de melhoria no atendimento ao cliente também. Ele utiliza o sistema de análise de dados da empresa para realizar essas análises de maneira eficaz. Se não utilizasse esses conceitos, certamente teria mais trabalho para analisar esses dados ou poderia não chegar às mesmas conclusões. E por que ele usou a mediana e não a média? A relação é a seguinte: usamos média em cenários onde a distribuição das avaliações de satisfação é simétrica e não há outliers significativos. A média é uma boa medida para representar a satisfação dos clientes. Já a mediana usamos em cenários onde há uma distribuição assimétrica ou presença de outliers, ou pontos muito extremos. E nesse caso, a mediana é uma medida mais robusta e representativa. No caso da empresa citada, a mediana oferece uma melhor representação da satisfação típica dos clientes, já que não é influenciada pelos valores extremos de insatisfação. E entrevistando o analista de vendas da mesma empresa, ele diz que combina dados de vendas com dados de campanhas de marketing para avaliar o impacto das estratégias de marketing nas vendas dos produtos. Ele seleciona e sintetiza os dados relevantes de várias fontes, ele aprendeu a usar várias fontes que são de qualidade, para obter uma visão completa do desempenho das vendas e entende que apenas fazendo essa combinação vai ser capaz de entender de uma forma muito mais ampla como um processo impacta no outro, o que seria muito mais difícil com dados presos em silos departamentais. A gente precisa entender que quanto mais informação adequada a gente tiver, mais descobertas a gente pode fazer. Bom, mas você pode estar se questionando, você pode estar se perguntando ou pensando: eu já sei mexer com planilhas, já sei mexer com relatórios, acho que eu não preciso aprender mais sobre isso. E aí eu te digo, trabalhar dados vai muito além de criar planilhas ou relatórios operacionais. Trabalhar dados é aplicar métodos de pesquisa, análise avançada e síntese de dados para identificar oportunidades e tomar decisões mais robustas, mais eficazes.
Se você já tem um conhecimento básico, aprender a trabalhar com dados de forma estratégica vai te dar um diferencial competitivo e agilizar ainda mais o seu trabalho. E muita gente também me fala, Pri, isso parece muito técnico. Eu não sou da área de tecnologia, eu não aprendi estatística, o que eu faço? Não é preciso ser um especialista em TI ou estatística para trabalhar dados. Hoje existem diversas ferramentas intuitivas e métodos que facilitam a aplicação de conceitos estatísticos em nível de complexidade variados. Certa vez, criamos um robô capaz de fazer autorizações de forma automática, o que reduziu o tempo de espera de um cliente de 6 horas para 1 minuto e meio. É isso que gostaríamos de ver em todos os projetos de dados que iniciamos. O importante aqui é entender como interpretar os dados de maneira prática para resolver problemas de negócio, uma habilidade cada vez mais valorizada em qualquer área. Tem gente que também fala, Pri, eu não tenho tempo para aprender algo tão complexo agora. O aprendizado sobre como trabalhar dados pode ser gradual e aplicado diretamente no seu dia a dia. Cada pequena melhoria que você fizer na maneira como analisa e organiza os dados já vai trazer resultados visíveis para o seu trabalho, ajudando a ganhar tempo e eficiência no longo prazo. Eu digo sempre que, dentre um vasto universo de possibilidades para quem trabalha com dados, estamos plantando sementes em cada passo que conseguimos dar nesse mercado. Agora, vamos pensar em formas não adequadas e adequadas de trabalhar dados. Vamos refletir juntos aqui. Um jeito errado de trabalhar dados é coletar informações sem um objetivo claro e tentar fazer análises com base em tudo que está disponível. Se eu faço isso sem critério, eu caio na armadilha de acumular grandes volumes de dados e fazer relatórios extensos que ninguém vai ver, e a gente acaba se perdendo no meio a um monte de informação não relevante. As pessoas também se perdem por não saber quando usar uma ferramenta de dados e quando usar um relatório operacional, e quando temos dados pessoais e sensíveis, e que eles são protegidos por uma lei geral de proteção de dados. Com quais aspectos a gente deve se preocupar? Essas fraquezas fazem com que a análise se torne confusa, incorreta, de risco, ineficaz, levando a decisões mal embasadas ou demoradas que não agregam valor. Agora, o jeito certo de trabalhar dados é ser estratégico desde o início. Isso significa começar identificando o problema de negócio ou a questão específica que você deseja resolver, depois selecionar os dados mais relevantes, pensando em todas as fontes disponíveis que você aprendeu lá em Ler Dados, e aplicando técnicas de organização e análise que foquem na solução do problema. O uso de métodos adequados de pesquisa e a capacidade de combinar dados com outras fontes de informação é que vão garantir que você tenha uma visão mais clara e precisa, permitindo decisões rápidas e bem fundamentadas. Se você quer começar imediatamente, vamos começar identificando um problema ou pergunta de negócio específico que você enfrenta no seu trabalho. São as vendas que estão caindo? São os clientes que têm pedido para sair do seu negócio ou que não querem mais o seu produto? É o custo subindo? É a reputação em risco? Funcionários com alto índice de desligamento voluntário? Ao invés de tentar analisar uma grande quantidade de dados, pergunte-se: quais dados realmente ajudam a resolver esse problema? A partir daí, vamos selecionar apenas as informações mais relevantes e tentar organizá-las de uma maneira mais clara, com a ajuda do time de dados ou tecnologia, dentro de um data warehouse ou data lake. Isso vai te ajudar a focar no que importa e iniciar a aplicação do método correto de análise. E não se esqueça de avaliar se um relatório operacional já resolveria o seu problema. Precisamos ter a ferramenta certa para cada problema identificado, e dados não resolve tudo.
Saber ler, trabalhar e argumentar com dados é uma das habilidades mais procuradas no mercado atual. Empresas precisam de profissionais que saibam transformar dados brutos em insights valiosos para tomar decisões estratégicas. No entanto, para se destacar de verdade, não basta apenas conhecer ferramentas e números, é preciso dominar competências específicas que vão além do básico. Aqui estão 3 habilidades fundamentais que podem aumentar significativamente sua atratividade no mercado ao saber trabalhar dados. Falamos sobre ela. Primeiro, escolher o método certo para cada problema de negócio. Saber como identificar o problema e escolher o método de pesquisa adequado é essencial para chegar à solução correta. Isso pode significar usar análises descritivas para entender as tendências, uma regressão para prever as vendas ou um teste AB para comparar campanhas. A escolha da técnica correta garante que você tome decisões com base em dados confiáveis, economizando tempo e recursos. Segundo, é analisar dados de diferentes complexidades. Não basta só trabalhar com dados simples. É necessário também saber interpretar desde métricas básicas até análises mais complexas. Por exemplo, você pode precisar calcular média e desvio padrão para uma análise rápida, mas também ser capaz de interpretar resultados da aplicação de modelos de machine learning para prever o comportamento dos seus clientes. Essa flexibilidade te torna capaz de resolver problemas tanto operacionais quanto estratégicos e aumenta o seu valor dentro da empresa. E 3, combinar dados de múltiplas fontes. Empresas lidam com dados vindos de várias áreas, como RH, produção, financeiro, marketing, venda, suporte a cliente e dados externos. Sua habilidade de cruzar e combinar essas informações é que vai gerar insights realmente de valor. É onde eu falo que a mágica acontece. Ao unir dados de diferentes sistemas, plataformas, você consegue identificar padrões e oportunidades que isoladamente não seriam percebidos. Por exemplo, ao cruzar dados de comportamento online do cliente com o histórico de compras, a gente pode prever quais clientes estão prestes a fazer uma nova compra. Essas competências fazem com que você se destaque no mercado, mostrando que é um profissional que sabe transformar dados em ações concretas e estratégicas. Quanto mais você desenvolver essas habilidades, mais indispensável você se tornará, seja em qualquer empresa ou setor. Agora que você entende o que é trabalhar com dados de forma estratégica e como isso pode impactar diretamente sua tomada de decisão, está na hora de dar o primeiro passo. Não espere até estar sobrecarregado com dados que não fazem sentido. Comece hoje aplicando o que você aprendeu para resolver os problemas de negócio de maneira muito mais eficiente. Tenho certeza, que a gente conseguiu capturar aqui alguma coisa. Lembre-se que trabalhar com dados é uma das 3 competências essenciais dentro da fluência em dados e IA, junto com acessar e ler os dados, que é saber identificar o ciclo de vida do dado, acessar as fontes certas e reconhecer valor nas diferentes fontes de dados, isso é crucial, e comunicar e argumentar com dados, que é apresentar informações de maneira clara e visual, transformando dados complexos em insights fáceis de entender e que auxiliam na tomada de decisão, e é o que vem aí no próximo episódio. Ao dominar essas 3 habilidades e adotar um enfoque correto, focado nos dados certos, você pode transformar suas análises em insights, que é o que a gente chama, relevantes, que vão te posicionar como um profissional ainda mais relevante na sua área. Aproveita essa oportunidade, siga em frente, porque o mercado valoriza quem sabe usar os dados para gerar resultado. Se você quer realmente transformar a sua carreira e ser um profissional desejado pelo mercado, aprender a trabalhar dados é o segundo passo dessa jornada. Isso vai te ajudar a tomar decisões mais informadas, resolver problemas com mais agilidade e enxergar oportunidades que outros não veem. Comece hoje a desenvolver sua fluência em dados IA
e abra portas para um futuro profissional mais promissor. E se você ficou animado, assim como eu, com tudo isso e quer dar um próximo passo, eu convido você a se conectar comigo. Me siga nas redes sociais, onde eu compartilho dicas e insights sobre como aprimorar a fluência em dados e inteligência artificial. Se você se identificou com tudo que falamos hoje e ficou animado com a ideia de aprender a ler, trabalhar e argumentar com dados e se tornar um profissional mais desejado pelo mercado, não deixe de seguir o perfil e acompanhar todas as novidades. Estou aqui para ajudar você nessa jornada e vamos juntos transformar a sua relação com dados e inteligência artificial e conquistar o sucesso profissional que você merece. Muito obrigada pela sua atenção.